Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como alimentar os pontos negativos, usando como exemplo essa carenagem, você vê isso aqui ó, e o do parafuso. Então o que eu vou passar para você é o passo a passo de como entender, como fazer essa instalação para que você tenha o melhor acabamento possível. Bem galera, e qual é as partes que eu estou falando que é bem imprensada, bem negativa? Justamente essa entrada aqui e essa do parafuso. E o que eu preciso fazer para deixar uma coisa uniforme, que realmente o campo de visão não me propicie ter tanto visibilidade. Deu para ver já alguma diferença nessa carenagem? Para adiantar, porque apesar de ser um processo pequeno, ele é lento. Então se você observar aqui dentro ó, da carenagem, eu já fiz a sobreposição de acabamento para que eu possa fazer o envelopamento da carenagem. Nesse caso aqui, eu não vou envelopar a peça toda, porque o principal é mostrar justamente essa forma de acabamento. Então, o que é que eu quero fazer aqui? O ângulo de visão, quando eu sobreponho a linha nesse sentido aqui, vamos dar exemplo, toda a iluminação que vem para cá, ele mostra mais fácil o degrau da sobreposição. Já quando eu utilizo nesse sentido, ele vai esconder mais fácil o degrau. Por quê? Suponhamos que eu fizer, por exemplo, aqui eu coloquei primeiro a parte de dentro, onde vai esconder, e o outro material vai vir por cima. Então, vai ficar mais difícil de você ver o degrau do material do que se eu fizesse oposto, desse o acabamento e depois eu colocasse o material por dentro. Isso aí vai cada vez mais com que cores claras e chamativa você use em mudança de cor, ele realce mais. Então, se eu fosse envelopar essa peça de branco e eu fizer dessa forma que eu fiz, o degrau vai ficar escondido do mesmo jeito que uma peça preta. Mas se eu fizer ao contrário, primeiro eu fazer o envelopamento da peça e depois eu vim com ele vai aparecer mais fácil. Como eu disse, eu não vou envelopar a peça toda, eu estou aqui com o material que eu já estava fazendo as retiradas do próprio adesivo para fazer essa instalação. Então eu vou mostrar para você agora a parte do envelopamento simulando a peça toda, mas eu não vou envelopar a peça toda porque não é necessário. A gente vai fazer, imagine eu espatulando esse material todo, que eu não vou espatular, que não é necessário, mas nessa parte aqui é a parte que eu preciso alimentar lá dentro. Então o que é que eu vou fazer? Como padrão, a gente tem que sempre alimentar os pontos negativos sem resistência. Quando eu falo alimentar os pontos negativos sem resistência, o material ele não pode estar travado. Travado é nesse sentido aqui, ó. Se você observar o material aqui, ó, eu vou apertar, ele está travado. Então, desbloqueio o adesivo e vai lá no final dele, bem no cantinho, para poder subir fazendo essa parte de cima. Ah, mas por que tem que fazer isso? O material, o adesivo, ele tem a sua memória. Então, o que acontece? Se eu estou com ele travado aqui e eu forço ele e ele não tem espaço para descer, beleza, ele tem a sua flexibilidade, vai descer lá. Mas por mais que você faça uma quebra de memória, se você não fizer essa parte de instalação correta, o material em algum lugar ele vai voltar. Por isso que a gente desbloqueia, para que toda vez que o material for precisar alimentar, ele venha por completo. Então é o que a gente faz aqui. Nessa parte aqui eu vou fazer material sempre pré-aquecido. O material praticamente começou já a formar a peça e sempre desbloqueado, para que não aconteça de houver alguma resistência, né? Então eu preciso com que ele esteja realmente sempre desbloqueado. Os cantinhos mais cabulosos é esse lado de cá e o de lá, né? Mesmo com a alimentação que eu fiz para o pré-acabamento, eu tenho que ter muita atenção aqui, porque a sobreposição ela é bem micro. Então eu não tenho um exemplo, uma margem de erro para poder fazer uma sobreposição maior. Deixa eu só alimentar aqui um pouquinho, para a gente puxar para cima, né? Isso faz parte. Segmento de envelope. Ó, você viu a resistência que quando eu te falei aqui, que ele voltou?
eu empurrei com a espátula de boa, mas ele está travado, então ele voltou. Então o que a gente vai fazer? Aqui não me interessa tanto, porque como vocês viram, eu já alimentei aquela parte lá de dentro. Então o que é que eu preciso? Só dar uma estabilizada nele aqui, porque eu vou cortar essa parte. Você pode tentar fazer ele inteiro, alimentando o máximo que dá, mas para poder você conseguir fazer ele sem essa sobreposição de cima, você vai ter que usar um bico muito pequeno, que às vezes não dá certo de primeira, né? Mas vamos lá. Deixa eu subir o adesivo. Deixar aqui plano, que aqui segue o acabamento dele normal, como o material vai lá dentro e sai fora. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse é o canto que pode dar uma dorzinha de cabeça. Mas como a gente está simulando o envelopamento do material, a gente vai fazer esse procedimento. Deixa eu passar um pouquinho para cima para a gente ir lá fazer o corte e distribuir o material lá dentro. Pronto, passei pelo luz alinhado. Então a gente vai começar agora o corte. Eu já quebrei essa lâmina já. Vou começar o corte aqui. Eu vou cortar assim porque eu preciso ver ali para não cortar fora. Se eu cortar fora, eu já perco o material. Nem passar do ponto demais. Pronto, cortei o necessário. Aqui também. E agora a gente vai jogar ele lá dentro. Para que não apareça nenhuma parte desse vermelho. Fazer um envelopamento mudança de cor, ele é mais difícil do que você fazer na mesma cor da peça, num transparente. Eu acho mais complicado, justamente porque ele tem mais vulnerabilidade de você errar, e aí acaba aparecendo os frisos do vermelho. Aqui como ele já está chegando. Vamos acomodar bem ele para ele chegar lá no final passar. Estabilizar agora é uma coisa e ele durar essa estabilização é outra coisa também. É bem diferente. Isso aqui é uma forma que a gente pode utilizar para fazer justamente essa mudança que no finalzinho aparecia um pouquinho do vermelho. Vamos ver se eu consigo chegar material ali naquela parte. Eu não tenho espaço para puxar. O que eu vou fazer? Eu vou descolar aqui o máximo que dá. Vou dar uma pré-aquecida no material. E vou dar uma puxada para lá. Vamos ver se eu consigo chegar com o adesivo lá no canto. Como eu consigo virar o adesivo aqui, apesar de ter pouco espaço e tudo, eu consigo virar ele para dentro. Esse material ele vai estabilizar. Não vai correr nenhum risco. Mas se fosse para eu cortar plano, igual eu cortei aqui embaixo, ele já não daria certo. Ó, consegui chegar com o adesivo lá no cantinho, dando aquela puxadinha a mais para alimentar. Vou dar um calorzinho. Lembrando que, ó, pessoal, a gente usa esse bico aqui para fechar mais um pouco a ventilação, para a ventilação não ficar aberta. Então, como eu estava falando, eu vou usar esse tubo aqui que ele tem o ar mais fechado para fazer a selagem. Eu preciso do ar ser mais controlado, porque no material brilhoso você não percebe tanto, mas nos materiais foscos, para você abrir o brilho é muito fácil mesmo. Eu vou tirar só o excesso aqui, só para deixar um acabamento bonitinho de você ver, mas que a gente sabe que a ideia é justamente mostrar como alimentar essa parte
negativa da carenagem. Então a ideia é justamente essa. Deixa eu tirar essa bolinha aqui. Cantos frisos, imprensados, é sempre bem mais complicado de você estabilizar material. Tem os cuidados que você tem que seguir, porque senão você acaba deixando uma leve tensão e quando for para o sol realmente irá voltar. O material ele tem uma espessura, então a gente sabe que quanto mais cravada a curva, mais complicado é da gente fazer a instalação dele, né? Então é dessa forma que dá para fazer uma alimentação, fazendo a mudança de cor, né? Para fazer a mudança de cor. Então esse é um ponto. Tem canto que não tem jeito, você tem que fazer. E aí nesse caso, o que é que a gente faz? Primeiro faz o acabamento dela e depois vem com o envelopamento. Isso é uma forma de você quebrar o ângulo de visão daquele lugar, que não tem como você deixar o material inteiro, às vezes por ser muito imprensado, e não tem como distribuir de uma forma que tenha a forma de alimentar. Deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e o seu comentário para nos ajudar a sempre fortalecer os conteúdos aqui nessa página, beleza?